Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar continuidade às nossas aulas do Word. Vimos na aula passada sobre o menu inserir e de agora para frente vamos começar a trabalhar com o documento em si. Vamos começar a aprender como configurar esse documento do início para que a gente possa ter um desenvolvimento melhor dentro do nosso documento para não ficar repetindo a formatação. Ok? Quem viu a aula anterior, dá uma olhada aqui no card e vamos para a aula. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossa aula do Word. Hoje nós vamos começar a trabalhar com documentos, ok? Com texto aqui dentro. E aí vamos conhecendo o resto das barras de ferramentas através daquilo que nós estivermos fazendo. Por exemplo, hoje primeira coisa que nós vamos fazer aqui é formatar as nossas margens, superior, inferior, esquerda e direita. Ok? Como que a gente faz isso? A gente vai lá no menu Layout, que a gente não tinha visto ainda. Aqui nós temos algumas opções de layout, margens, orientação, tamanho, coluna, quebra, e assim por diante. Nós vamos aqui em configurar página. Nesse botãozinho aqui do lado, dá um clique e aqui nós temos a nossa opção de configuração de página. Temos a margem, papel e layout. O papel, onde a gente escolhe o tamanho do papel que vamos utilizar no nosso documento. Aqui nós temos vários tipos de papéis. Certo? Ainda tem aqui a opção de tamanho personalizado que vocês podem determinar o tamanho. Então nós temos aqui o A4, o papel carta e ofício, que são uns dos papéis mais utilizados. O que a gente utiliza por padrão aqui é A4, ok? Então quando a gente compra lá na papelaria ou no mercado, pacotinho de papel daquele, seja de 100 ou 500 folhas, é esse tamanho de papel aqui que vem. Okay? Esse tamanho de papel aqui geralmente é padrão. Então vamos escolher o tamanho A4, que ele dá para a gente a largura e a altura desse papel. Aqui nós voltamos na margem e aqui a gente vai escolher as nossas margens. A margem superior, a margem esquerda, a margem direita e a margem inferior, ok? Então aqui nós temos superior, por padrão, é 3 centímetros. A inferior é 2, esquerda é 3 mesmo e a direita é 2. Esse é o padrão que a gente utiliza. Após configurar a nossa margem, a gente tem aqui medianiz também. A medianiz eu falei muito rapidamente para vocês no início dos treinamentos. Então, a medianiz serve para quando a gente for fazer encadernação. Isso aqui a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? E aqui é a posição. Se a gente escolhe do lado esquerdo ou se a gente escolhe na parte superior. Mas isso aqui a gente vê um pouquinho mais para frente quando a gente estiver trabalhando com encadernação. Então, nós temos aqui a orientação do papel. Essa orientação é se o papel vai estar retrato ou paisagem. O que significa isso? Retrato, o papel fica na horizontal, desse jeito que está na visualização aqui, ó. Na horizontal não, desculpa, na vertical. Do jeito que está na visualização aqui, ó. Nessa posição. Se eu escolher paisagem, ele fica na horizontal, nessa posição. Ok? Então, o nosso documento hoje, nós vamos trabalhar ele na vertical, ou como retrato. E aqui nós temos a opção de páginas. Tem várias páginas, temos normal, espelhado, né? Que a gente pode colocar ela invertida. Aí tem 2 páginas por folha, que ele imprime as páginas. Se você fizer um documento com 4 páginas, ele imprime 2 em uma folha só, diminuindo o tamanho da fonte e tudo, e deixando em 2 páginas só. E aqui em livreto, que é para a gente, ele inverte, ele pega sempre
A primeira e a última página, coloca numa página só, e aí vai fazendo para a gente, quando vocês forem montar o documento de vocês, ele fica parecendo um livrinho mesmo. Quando você dobra a página, ele fica parecendo um livro. Okay? Mas isso aqui a gente também vai ver um pouquinho mais para frente como que funciona. Aqui é a visualização e aqui é a opção de aplicar. Essa opção de aplicar nos dá algumas opções. Ele vem com padrão aqui no documento inteiro, porque ele aplica no nosso documento todo. Se você tiver 50 páginas, ele vai aplicar essa configuração aqui que nós fizemos do papel e da margem em todas as 50 páginas, ou eu posso aplicar em um determinado ponto do meu documento. Posso aplicar, por exemplo, se eu estiver na segunda página, eu posso aplicar só da segunda página para frente, ou eu posso selecionar essa página e dizer, não, eu quero só nessa seleção. Por quê? Porque eu posso ter uma página na vertical e uma página na horizontal. Ok? E aí, como que eu faço isso? Eu configuro isso tudo aqui nessa opção de configuração de página. Feito essas alterações, se eu escolher aqui, ó, deste ponto em diante, ele faz só de onde está o cursor, esse pontinho aqui para frente. Se eu deixar no documento inteiro, ele fica no documento inteiro. Nesse nosso caso aqui, nós vamos trabalhar com o documento inteiro. Então, vou clicar em OK. Ele já fez para mim aqui, ó, a configuração das minhas margens. Aqui eu tenho 3 centímetros. Aqui eu tenho 3 centímetros. Aqui eu só tenho 2 centímetros. E aqui embaixo também 2 centímetros, para finalizar o meu rodapé. Muito bem, então como nós vamos trabalhar com textos aqui dentro, para que eu não perca muito tempo digitando esses textos, eu vou entrar aqui na internet e entrar nesse site aqui, ó, Lorem Ipsum. Como que eu faço? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Aqui em cima eu digito Lorem Ipsum no Google e dou um Enter. Ele vai encontrar o primeiro site que aparece aqui, é ele, ó, Lorem Ipsum. Então você clica no site e ele vai direcionar para cá. Nesse site aqui eu consigo dizer para ele que eu quero um textozinho com tantos parágrafos. Como a gente vai trabalhar com alguns parágrafos para aprender como configurar isso lá dentro do nosso documento, eu vou colocar aqui 10 parágrafos e vou pedir para que ele gere esses 10 parágrafos aleatórios para mim. Então ele gera aqui 10 parágrafos aleatórios, com textos aleatórios. Vou selecionar esses 10 parágrafos. Vou copiar e vou lá no meu documento. Aqui dentro eu tenho algumas opções de colar. Posso clicar com o botão direito e escolher a opção colar. Posso vir aqui em página inicial e clicar nesse botão colar. E se vocês observarem aqui, ó, quando eu aponto para o botão colar, aparece aqui embaixo colar e as teclas de atalho para utilizar o botão colar. Seria Ctrl V. Então, se eu chegar aqui e pressionar as teclas Ctrl V, ele cola para mim. Mas agora nós vamos utilizar o mouse para vocês entenderem. Clica-se com o botão direito e escolhe a opção colar. Tem algumas opções de colar aqui, ó. Certo? Tem algumas opções de colagem. Manter a formatação original, que é a formatação que vem da internet. Mesclar formatação e somente o texto, ou seja, simplesmente colar o texto aqui dentro. Ok? Posso utilizar a formatação que vem de lá. Vou deixar ela aqui, a formatação que veio da internet. Ok? E agora nós temos o nosso documento colado aqui, ó. Observe que ele já veio com a formatação da internet, ele já veio justificado, ele já veio alinhado dos dois lados, bonitinho aqui, tá vendo? Então, na hora que vocês forem colar aqui, vocês precisam ver como que o texto estava aqui na internet, se vocês forem utilizar algum texto da internet, se ele está aqui, ó, justificado como ele está, e você escolher a opção essa opção aqui, ó, manter formatação original, ele vai trazer do jeito que estava na internet. Ok? E vai colar para vocês aqui. Se vocês colarem simplesmente o texto, ele vai trazer o texto. Observem que o texto veio
sem alinhamento na esquerda, ou na direita, a esquerda está alinhada, mas na direita não. E aí a gente precisaria fazer esse ajuste. Deixa eu fazer aqui com esse daqui, ó, somente texto, para a gente ver. Ó. Ele veio um pouquinho desorganizado. Aqui ó, ficou umas linhas, tá vendo? Que não precisava ter entre os parágrafos. Ó. Nós temos uma linha aqui, outra linha aqui, outra aqui. Então nós precisamos tirar todas essas linhas antes de formatar. Então se vocês trouxeram o documento de vocês e clicaram naquela opção de somente texto, então ele trouxe o texto, apenas o texto, com a formatação que já estava no pré-projetado aqui, tá? Tamanho 11 e tudo do jeito que estava aqui. Então se eu clicar aqui ó, e deletar ou pressionar delete, ele vai trazer o texto para cima, tá vendo? Então vou tirar todos esses espaços pressionando delete. Clica no espaço, pressiona delete. Espaço, delete. Espaço, delete. Espaço. E vou deletar todos os espaços que nós temos aqui. Pronto. Deletei todos os espaços. Agora ficou só os nossos parágrafos. Porém, os nossos parágrafos estão alinhados à esquerda. Estão alinhados desse lado. Desse outro lado aqui, ó, eles estão desalinhados. Eu não queria assim. Eu queria que ele tivesse justificado, igual da primeira vez que eu trouxe. Como que eu faço isso? Nós temos aqui na nossa barra, no nosso menu página inicial, a nossa barra de formatação. Aqui nessa barra de formatação nós temos o tipo de fonte e o tamanho da fonte. Eu posso dizer se ela é negrito, itálico ou sublinhado. E eu posso também aqui na frente ó, escolher as formatações de parágrafo. Alinhamento à esquerda, centralizado, à direita e justificado. Como que isso acontece? Se eu clicar aqui, o que é que acontece? Ó, cliquei em justificado, ele justificou o meu texto. Mas por que ele só justificou essa parte aqui e não o resto? Vou explicar para vocês agora. Ele vai justificar aqui aonde tiver o meu cursor, certo? O meu cursor está aqui, o meu cursor está fazendo parte desse parágrafo inteiro. Então ele vai justificar esse parágrafo inteiro. Como que ele sabe que ele está fazendo parte só desse parágrafo e não desse aqui de baixo? Porque ele identifica a tecla, a entrada da tecla Enter aqui, ó. Se eu vier para cá, eu tenho um Enter aqui. Daqui para aqui eu tenho uma tecla Enter, um espaço inserido. Quando eu tenho esse espaço inserido aqui pela tecla Enter, ele identifica que daqui para cima é um parágrafo e daqui para baixo é um outro parágrafo, até onde eu tiver uma outra entrada da tecla Enter. Como que eu sei onde estão essas entradas da tecla Enter? Nós temos um marcador aqui em cima, esse aqui, ó, que ele vai identificar para vocês os parágrafos, as quebras de parágrafo ou de linha, né? Quebras de linha. Como o Enter ele quebra uma linha, então ele vai identificar onde tiver uma quebra de linha aqui, ele vai identificar. Ó. Ele vai mostrar um desenhozinho igual a esse. Vou clicar nele aqui. E ele vai mostrar ó, parágrafo daqui para cá, outro aqui, outra quebra de linha aqui, tá vendo? Outra quebra aqui, 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 aqui. Aí você vai dizer, mas como que você sabe que isso é uma quebra de linha e foi um Enter que ele foi dado aí? Vou mostrar para vocês agora. Vou tirar ele de novo. E aqui no final desse aqui vou dar Enter duas vezes. 1, 2. Aqui nós temos duas quebras de linhas. Ou seja, vai aparecer um símbolo desse aqui, um aqui e o outro aqui. E o outro vai aparecer já aqui embaixo. Vamos marcar os nossos parágrafos. Olha lá. Um aqui. Aqui eu sei que eu tenho 2 Enters, que eu poderia excluir. E aqui o resto dos parágrafos que a gente já tinha visto. Certo? Assim é interessante porque vocês vão identificar onde tem Enter e não espaçamento. Ok? Não é um espaçamento, e sim uma quebra de linha. Então, posso tirar essa quebra de linha aqui e essa aqui. Observe que ele sumiu e o texto voltou lá para cima, permanecendo apenas os parágrafos que eu quero. Eu vou desmarcar esse parágrafo.
como eu falei para vocês, como o cursor está aqui, ele está fazendo parte desse parágrafo, então se eu clicar em justificar, ele vai justificar esse parágrafo inteiro, olha lá. A mesma coisa se eu clicar em alinhar à esquerda ou alinhar à direita, ou centralizar. Ele faz isso só nesse parágrafo, porque o cursor indica para o Word que ele está fazendo parte desse parágrafo, ok? Então, se eu clicar aqui em alinhar à esquerda, ele vai alinhar. Aí vocês vão dizer, mas eu quero alinhar ou justificar o meu texto inteiro. Como que eu faço? Simples. Selecionando todo o texto até o final e clicando em justificar. Aí vocês vão dizer, professor, mas eu tenho 50 páginas. Para eu clicar e arrastar até a última página lá embaixo, vou demorar muito, não é? É isso mesmo, vai demorar bastante até chegar lá embaixo. Tem outras formas? Tem. Tem algumas formas. Eu utilizo algumas. Geralmente, quando são poucas páginas, eu clico no início, seguro a tecla Shift no teclado e clico no final. Ele seleciona também, tá vendo? Porém, se eu tenho 50 páginas, isso aqui vai me levar um pouquinho de tempo, porque eu vou ter que descer aqui até a última página lá embaixo. Certo? Como que eu faço para já selecionar todo o meu documento? Tem uma tecla de atalho que a gente utiliza chamado Ctrl T. Então, seguro a tecla Ctrl e pressiono a letra T no teclado. E aí, ele seleciona tudo para mim. Tá vendo? Bem mais prático e bem mais rápido. Então, com o texto todo selecionado, eu posso clicar aqui, ó, em justificar e ele vai justificar todo o meu documento, sem exceção. Tudo que estava selecionado, ele vai justificar para mim. Maravilha! Já aprendi a selecionar o texto e já aprendi a justificá-lo de uma vez só. Agora eu preciso dar os recuos dos parágrafos. Okay? Eu preciso colocar esses parágrafos com recuo de parágrafo. Como assim recuo do parágrafo? O parágrafo geralmente ele começa com 1 centímetro, 1,5 centímetros, mais ou menos aqui. Depende muito de cada documento. Se você estiver fazendo documento para a sua escola, o professor pode pedir para vocês que o recuo de parágrafo seja com 2 centímetros. Então, você tem que colocar o seu recuo de parágrafo com 2 centímetros. No meu caso aqui, eu vou usar 1 centímetro só de parágrafo. Agora, observem aquela mesma coisa que eu falei agora há pouco. O cursor está aqui no final ou aqui no início. Ou pode até estar aqui no meio também, não tem problema. E eu vou fazer esse recuo de parágrafo com 1 centímetro. Se eu fizer isso aqui agora, clicar nesse recuo de primeira linha e puxar ele aqui para 1 centímetro, ele vai fazer só nesse parágrafo, que é onde está o meu cursor. Vamos testar? Olha lá, ó. Puxei, ele fez só com essa aqui. Vamos voltar ele lá para o canto. Aí você vai dizer, beleza, professor, mas ele estava aí e eu recuei ali. Mas se eu selecionar o texto inteiro, ele vai fazer a mesma coisa com todo o texto? Vai. Como que ele vai identificar que é só essa linha de cima que ele vai fazer para todo o texto? Porque esse marcador aqui é recuo de primeira linha. Vocês vão dizer, mas a primeira linha está só no primeiro parágrafo. Tá? A primeira linha do documento está no primeiro parágrafo, mas a primeira linha de cada parágrafo está em cada parágrafo. Por exemplo, aqui é um parágrafo, a primeira linha desse parágrafo é essa. Aqui é um outro parágrafo, a primeira linha desse outro parágrafo é essa. Então, em cada parágrafo tem uma primeira linha. Então, se eu selecionar todo o texto com Ctrl T, como eu havia falado para vocês, e puxar o recuo de primeira linha para 1 centímetro, olha só, ele puxa todos os meus parágrafos para um recuo de 1 centímetro. Certo? Deixando todos alinhados com 1 centímetro. Então, eu tenho esse recuo prontinho aqui no meu documento. Aprendi a fazer as minhas margens superior, inferior, esquerda e direita. Aprendi a colocar os parágrafos. Aprendi a justificar o meu documento ou trabalhar com os alinhamentos aqui. Esquerda, direita, centralizar e justificar. Aprendi. E agora nós vamos fazer as alterações do tipo de fonte, ou seja, o tipo de letra que está escrito aqui. Como que eu faço isso? Do mesmo jeito.
Preciso colocar o tipo de fonte em todo o meu documento, então eu tenho que selecionar todo o documento. Vamos lá de novo, Ctrl T, seleciona todo o documento. Selecionei todo o documento e agora eu preciso mudar o tipo de letra. Onde que eu faço isso? Na minha barra de formatação aqui em cima. Aqui nós temos o tipo de fontes que a gente utiliza. Quando eu aponto aqui para cima para tipo de fonte, vocês vão observar ali que tem o nome fonte e entre parênteses tem algumas teclas, Ctrl, Shift e F. Essas teclas Ctrl, Shift e F são atalhos para você alterar o tipo de fonte. Então, se você pressionar as teclas Ctrl, Shift e F, teclado, Ctrl, Shift e F, ele vai direto para a fonte. Tá vendo? Veio aqui para a fonte. Posso ir de outra maneira? Pode. Você pode vir aqui onde tem o nome fonte e clicar nessa setinha, igual a gente fez na configuração de página aqui em Layout e configurar a página. Ok? Então, se eu fizer isso, Ctrl, Shift e F, ele abre a páginazinha, ou a janelazinha para você trabalhar a fonte do seu documento. Ok? Aqui na opção de fonte, ele tem alguns recursos a mais que aqui não tem. Ok? Por exemplo, aqui eu tenho o tipo de fonte que eu posso escolher aqui, ó, que são os mesmos que eu escolho aqui. Os mesmos tipos de fonte que tem aqui são os que tem aqui. São os mesmos. Então, aqui eu quero aqui agora a fonte Arial, que é a fonte padrão que a gente utiliza. Então, Arial, o tamanho da fonte que eu quero é 12. Aqui tem o estilo de fonte. Esse estilo de fonte seria isso aqui, ó, negrito, itálico e sublinhado. Esses que estão aqui, ó, tá vendo? Normal, é sem nenhuma marcação dessas. Itálico é marcando esse íconezinho aqui. Negrito é marcando esse outro íconezinho aqui. Negrito itálico, ele marca esses dois íconezinhos aqui. Ok? Aí vocês vão dizer, mas e o sublinhado, que não está aí, nessa opçãozinha aí, como que eu faço? Aí a gente vem aqui para baixo, ó. Aqui eu tenho a cor da fonte e aqui eu tenho estilo de sublinhado. Estilo de sublinhado que eu posso escolher o tipo de sublinhado. Se a linha é mais fina, se é dupla, se é uma linha mais grossa, se é tracejado, se é pontilhado. Tá vendo? Então tem alguns formatos de sublinhado aqui. Aqui ele é um formato simples, porém vocês podem clicar nessa setinha aqui que ele vai ter essa mesma opção aqui de sublinhado. Ok? Então aqui são os nossos sublinhados. Aqui são os efeitos de fonte, taxado duplo, que ele faz um risco em cima do texto. Vou mostrar para vocês, vocês vão ver aqui, ó, nessa visualização aqui, ó. Taxado, tá vendo? Um risco no meio do texto. Desmarcar o taxado, marcar o taxado duplo. Duas linhas, tá vendo? Desmarcar. Esse sobrescrito e subescrito é sobre, é em cima, e sub embaixo. Então, sobre, o texto fica para cima, e sub, o texto fica para baixo. Fica um textozinho menorzinho mais embaixo. Você pode utilizar isso aqui quando vocês estiverem trabalhando com fórmulas matemáticas, quando a gente faz aquele 2 à quarta, 2 elevado à quinta potência. Então, a gente pode utilizar isso aqui para fazer esse tipo de coisa. Não que seja o padrão, que a gente vai ver mais para frente, uma ferramenta chamada equação, ou equation, como era chamado antigamente, ou seja, equation em inglês e equação em português. Ok? Então, a gente pode utilizar essa outra ferramenta para trabalhar essa questão de matemática. Porém, se vocês precisarem fazer esse tipo de marcação dentro do texto, vocês podem utilizar isso aqui. Então, aqui escolhi o meu tipo de fonte, o estilo é normal mesmo, tamanho é 12. Não vou sublinhar nada, então vou dar um OK. Ele vai mudar aqui, ó, Arial, tamanho 12. E já colocou o meu texto aqui todo no tamanho que eu precisava. Ok? Feito isso, nós aprendemos como configurar o nosso documento com tamanho de fonte e tipo de fonte. Também aprendemos os parágrafos, como
alinhar os nossos parágrafos e aprendemos como alinhar o nosso texto. Certo? A nossa aula de hoje era esse conteúdo. Qualquer dúvida, deixe um comentário aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no nosso canal para vocês não perderem nenhuma notificação dessas. E vamos para algumas outras aulas do Word. Na semana que vem teremos mais alguns conteúdos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.